pessoal, tudo bem? Na aula de hoje nós vamos começar então a frente 3 desse Tetra 2. Essa aula está lá na página, a partir da página 588 e vai falar um pouquinho aí da introdução à ótica geométrica. São conceitos que provavelmente vocês já viram em outras situações e nós vamos retomar. Vamos lá? Nós vamos iniciar então as nossas discussões sobre ótica geométrica classificando aí ou definindo o que é um raio de luz. Pra gente, o raio de luz vai ser uma linha orientada aí, né, que representa graficamente a projeção da luz. Então, a luz se projeta aí, né, se propaga em linha reta e essa linha orientada aí vai ser o nosso raio de luz. Então, quando a gente tem aqui, né, uma fonte de luz, que no caso aqui é a nossa vela, a gente observa que os raios de luz fornecidos aí, né, por essa vela, são raios em linha reta, né, por isso que a gente tem aí um raio de luz que tem direção e sentido em linha reta, é retilíneo, e a gente vê então chegar esses raios de luz no olho aí, né, do nosso observador. A gente vai ter duas características muito importantes para os feixes de luz, que são feixes convergentes e divergentes, além dos feixes paralelos. Quando a gente tem aí os feixes convergendo, né, se juntando no mesmo ponto, a gente tem então feixes convergentes, né, eles se juntam no mesmo ponto, e quando eles saem de um ponto, né, para pontos diversos, a gente tem um feixe de luz então divergente. Se a gente tem aí, né, raios de luz paralelo, a gente tem feixes paralelos. Nós podemos ter dois tipos de fontes de luz. São fontes que são chamadas de primárias ou secundárias. As fontes primárias sempre são corpos luminosos, ou seja, eles produzem luz, né, eles têm luz própria, eles emitem essa luz que eles produzem. Os corpos iluminados ou as fontes secundárias são corpos aí, então, que recebem esses raios de luz, né, recebe a luz produzida pela fonte primária ou pelos corpos luminosos. Então, a fonte primária é aquela fonte que produz a luz e a fonte secundária é a fonte que recebe essa luz. Como fonte primária, a gente tem aí, né, o sol, as estrelas, uma vela acesa, uma lâmpada acesa são fontes primárias. E corpo iluminado ou fonte secundária é tudo aquilo que recebe essa luz, né? Então, os objetos que estão ao nosso redor são corpos iluminados. Bom, a gente tem fontes monocromáticas ou policromáticas. As fontes monocromáticas, elas são aí fontes que possuem uma única cor, um único comprimento de onda aí, né, que representa uma cor. A gente tem nas fontes monocromáticas, né, lâmpadas específicas ou luzes específicas. Por exemplo, aí a lâmpada de sódio, que é uma lâmpada amarela, ela vai emitir uma luz, né, numa única cor, que é a coloração amarela. Quando a gente fala de luz composta ou policromática, olha esse poli de muitas aí, né? Então, muitas cores. A gente tem uma superposição de cores diferentes. Nosso principal exemplo é a luz do sol, que é composta aí de 7 cores, né? A gente vai ver mais à frente aí essa definição da luz do sol e da luz branca, né, sendo composta por diferentes cores, o que faz dela uma fonte policromática. Nós temos as definições aí dos meios, né? Temos meios transparentes, translúcidos e opacos. E a definição de cada um desses meios é pela quantidade de luz que atravessa os mesmos. Se a gente pensar no meio transparente, a luz atravessa completamente esse meio. Um meio translúcido, a luz atravessa parcialmente. E um meio opaco, a luz não atravessa. Por isso, como a luz não atravessa o meio opaco, a gente não consegue enxergar através desse meio, uma vez que a condição de luz aí é definitiva para a gente conseguir formar a imagem na nossa retina e, por consequência, enxergar aí os objetos. Então, quando a gente olha um meio transparente, a gente vai enxergar com nitidez o objeto, porque a gente tem a quantidade máxima de luz passando por ele. Num meio translúcido, a gente vai enxergar parcialmente, né, ou as nuances do objeto, porque uma quantidade de luz parcial passa por ele, e o opaco a gente não enxerga, porque não passa luz por este meio. Quando a gente observa aí, né, os primeiros fenômenos ópticos, a gente tem
vários fenômenos que serão analisados um a um daqui para frente, né, nessa frente 3 que vai apresentar aí o estudo de ótica pra gente, mas a gente já vai pensando nesses fenômenos. Então, primeiro, a gente tem uma reflexão regular. O que é reflexão? Quando a gente tem uma superfície extremamente regular, o raio de luz pode bater nessa superfície e ser refletido, como a superfície de um espelho, por exemplo, né? Então, a gente tem uma reflexão regular. A gente vai estudar mais à frente que o ângulo de incidência desse raio aí, ele vai ser igual ao seu ângulo de reflexão quando a gente tem, então, uma superfície regular. Nós podemos ter uma reflexão difusa, o próprio nome já fala, a gente tem uma superfície ali que não é regular, então ela é uma superfície difusa, rugosa geralmente, né? E aí, conforme o raio incide, ele vai tendo diferentes ângulos de reflexão por conta dessa falta de regularidade na superfície. Então aí a gente tem uma reflexão difusa. Nós podemos ter também a refração. A refração é o fato do raio de luz conseguir incidir o outro meio, né? A partir da separação entre superfícies. Então, se eu pegar um vidro, por exemplo, o raio ele pode atravessar esse vidro e ele sofre um desvio por ter mudado de um meio para o outro, e a gente vai estudar isso na refração. E essa refração ela pode ser regular, quando essa superfície é regular, né? A gente observa aí na figura A. E ela pode ser também difusa, como na figura B, por conta das irregularidades da superfície, na qual nós temos aí a separação entre esses dois meios. Nós temos também o fenômeno de absorção da luz, ou seja, tem uma superfície que absorve totalmente os raios que foram emitidos a ela, e aí a gente não vai observar, né, como a superfície absorve esse raio de luz, a gente não tem continuidade do mesmo. Então, nessa figura que nós estamos observando aqui, a gente percebe que o raio só incide, é absorvido pela superfície. Bom, nós temos então aí uma luz policromática muito importante, que é a luz branca. A luz branca é composta de 7 cores, né? Que são as cores do nosso arco-íris, vai do vermelho ao violeta. E a gente tem aí do vermelho até o violeta um aumento de frequência, o que faz diminuir o nosso comprimento de onda, lembrando daquela relação de velocidade, né? De uma onda que é frequência vezes o comprimento de onda. Quando a gente olha essa relação, para manter essa velocidade constante, se eu aumento a frequência, o comprimento de onda tem que diminuir. Por isso essa relação. Então, quanto maior a frequência, menor o comprimento de onda observado. E aí, a gente tem, então, né, nessas 7 cores que compõem a luz branca, nós temos, então, as frequências definidas aí, né? Então, de maior frequência é o violeta e o de menor frequência é o vermelho, de maior comprimento de onda é o vermelho e de menor é o violeta, lembrando que nós estamos na parte do espectro que é visível. Se a gente pegar nos estudos aí sobre ótica, quem contribuiu muito para esse estudo, né, da luz branca, da decomposição da luz branca, foi o Newton, tanto que a gente tem um experimento bastante interessante aí, que é o disco de Newton. Quem quiser brincar um pouquinho nessa quarentena, nesse final de semana aí, constrói um disco de Newton, pinta direitinho lá com as 7 cores e coloca ele em movimento para ver que essa junção das 7 cores realmente vai produzir aí a luz branca. Quem quiser, manda foto, manda um bumeranguezinho aí mostrando que fez o disco de Newton. Mas é claro que a gente tem aí na literatura várias imagens e videozinhos sobre isso que dá para vocês também consultarem se não quiser construir. O que importa é entender que a composição então dessas 7 cores nos dá origem aí à luz policromática, ó, muitas cores juntas, que é a luz branca. Dessa ideia aí, né, da junção de várias cores para produzir a luz branca, a gente vai entrar numa discussão que é a cor de um objeto. Essa é uma discussão que nós já fizemos, né? Muitos de nós fizemos juntos o ano passado, e vocês já fazem essa discussão desde o 9º ano, mas ela às vezes nos causa alguma dúvida. Então a gente vai lembrar que aqui na física a cor de um objeto ela é dada pela reflexão aí desse objeto. Então, se a gente tem um objeto sendo iluminado, né, por uma determinada fonte de luz, a cor que a gente está observando dele é a luz que ele não absorve. Então, se a gente pegar a imagem aí que a gente tem dos passarinhos, se a gente pegar a parte A dessa imagem, né, a primeira figurinha aí, eu tenho um passarinho e na luz branca, esse passarinho é azul. O
que isso significa? Que ele absorve todas as cores, né, da luz branca, que são 7 cores, menos a cor azul. Então, ele está refletindo a cor azul. Se eu mudar a minha fonte de luz para uma fonte monocromática vermelha, como na figura B, esse passarinho ele absorve o vermelho. A gente viu lá com uma fonte que tem várias cores, ele absorveu o vermelho e refletiu o azul. Então, se ele absorve o vermelho, ele vai absorver essa fonte que está sendo vermelha agora, a gente vai observar o objeto preto porque ele não reflete nenhuma cor, ele está absorvendo tudo que chega da fonte. Se a gente mudar para verde, isso também é observado, ele absorve o verde. Então, se não tem nenhum tipo de reflexão, a gente observa aí o passarinho preto. E se a gente usar uma fonte azul, a gente já observou pela figura A que o passarinho ele reflete o azul, então ele continua refletindo o azul na figurinha D. Então, se eu uso uma fonte azul, eu vou observar esse passarinho azul novamente. E isso também acontece para a maçã. Olha lá, na fonte A, né, na nossa figura A, que a gente tem a fonte de luz branca, a maçã é vermelha e a folhinha dela é verde. Se a gente mudar a fonte aí para vermelha, a maçã continua vermelha, que é a cor que ela reflete, mas a folhinha agora é preta porque a folhinha na luz branca refletia o verde e agora a fonte é vermelha, então ela absorve esse vermelho, não tendo reflexão nenhuma, é preta. Na figura C, a maçã fica preta porque ela não reflete luz verde, ela absorve luz verde, como a gente viu nas figuras anteriores, mas a folhinha dela reflete no verde. Então, olha lá a folhinha verde. E a última figura, né? A maçã e a folhinha são pretas porque nenhuma dessas duas partes dessa fruta vai refletir aí o azul, somente o passarinho neste caso, ok? Então, para a gente pensar um pouquinho nessas cores e ver quais são os exercícios do Tetra aí que vai trabalhar essa ideia de cor do objeto, absorção, a gente tem que lembrar que na física as cores primárias são diferentes da parte artística, né? Em artes a gente sabe que as cores primárias são azul, amarelo e vermelho. Na física essas cores primárias são azul, verde e vermelho, porque é a composição, né, na intensidade máxima dessas 3 cores que a gente vai ter aí o que a gente chama de síntese aditiva da luz branca. Então, quando a gente observa aí a junção dessas 3 cores na sua forma primária, é que a gente tem luz branca, por isso que a gente, na física, considera aí vermelho, azul e verde para cores primárias. Nós vamos, então, dar uma olhadinha nos exercícios 1, 2 e 3 do Tetra, que vai trabalhar, então, esses conceitos que nós vimos até agora. Esses exercícios estão nas páginas 588 e 589, vamos dar uma olhadinha no primeiro. O primeiro é um exercício lá da UFSC de 2016, é um clássico aí pra gente discutir um pouquinho essa questão de cor do objeto, né, as cores primárias na física e a questão das frequências aí das lâmpadas, tá bom? Então vamos lá, ó. Um estudante possui uma luminária constituída por 3 lâmpadas de mesma intensidade sobre a mesa. Cada lâmpada emite cor ou emite luz aí, né, de cor primária. Então, a gente já sabe que essas lâmpadas têm que ser, pra gente aqui na física, vermelha, azul e verde. Aí ele fala assim, ó, para verificar os conhecimentos aprendidos nas aulas de física, ele fez 3 experimentos, que são as figuras 1, 2 e 3, nos quais direciona as 3 lâmpadas para uma mesma palavra colocada sobre a mesa. Na figura 1, em que as 3 lâmpadas estão acesas, e na figura 3, em que apenas a lâmpada 2 está acesa, o estudante visualiza a palavra física na cor verde. Bom, aqui já dá uma ideia do que aconteceu. Se a gente tem uma figura aqui, que é a figura 1, onde a gente colocou as 3 cores primárias em física, se a figura apareceu verde, quer dizer que, como a composição dessas 3 luzes aqui gerou luz branca, quando a gente absorve a luz branca e tem a cor do objeto aqui como verde, quer dizer que ele refletiu, então, o verde. Para acontecer essa reflexão do verde, então, ou a luz é branca ou a luz é verde. Então, a gente já sabe que as 3 juntas aqui deu luz branca, então, essa fonte 2 aqui só pode ser verde, porque na figura 3,
a palavra física foi refletida em verde. A gente só tem uma fonte. Para que isso aconteça, tem que ser a fonte onde a palavra ou o material tenha essa reflexão. Então, a gente já tem essas duas análises aí. Vamos ver verdadeiro ou falso porque ele fala aqui. Ele fala assim, ó, na figura 1, ocorre a união das 3 luzes primárias, a amarela, vermelha e azul, que resulta na luz branca. Tá tudo certo, menos o amarelo. Na física, as cores primárias são verde, vermelho e azul. Então, aqui é falso por conta disso. E aí, pega um pouquinho, porque quando a gente estuda artes, tá certo cores primárias aqui para artes, né? Mas para física, não. Na 2, ele fala assim, ó. Na figura 2, a palavra física aparece na cor preta, porque as luzes que incidem sobre ela são azul e vermelha. Como a gente viu pela explicação aqui do enunciado que a fonte 2 tem que ser verde para que na figura 3 a palavra física tenha essa reflexão na cor verde, então a 1 e a 3 só pode ser as outras duas cores primárias, que é vermelho e azul. Isso é verdadeiro. Ele não deu outros elementos para a gente falar, a 1 pode ser azul, a 1 pode ser vermelha. A gente não consegue determinar o que é a 1 ou o que é a 3, mas a gente sabe que elas são vermelha e azul. Na 4, ele fala assim, ó, a lâmpada 2 emite luz verde, por isso a palavra física na figura 3 aparece na cor verde. Isso é verdadeiro. Na 8, ele fala assim, ó, a relação entre as frequências das luzes das lâmpadas 1, 2 e 3 é F3, vai ser menor que a F2, que vai ser menor que a F1. Portanto, as cores das luzes das lâmpadas são vermelha, verde e azul. Quando a gente observa lá no espectro, a de maior frequência vai ser o azul e a de menor frequência vai ser o vermelho. Então, aqui ele colocou a ordem invertida. Isso aqui é falso. Quem tiver dúvida, é só retomar o espectro que eu coloquei em alguns slides para trás, tá? E a 16, ele fala assim, ó, a palavra física aparece na cor preta na figura 2, porque as luzes das lâmpadas 1 e 3 formam a cor preta. Isso é falso. Não é por conta disso, é que como a nossa palavra absorve todas as cores e reflete no verde, ela vai absorver aqui, então absorção total vai dar aí a cor preta. Opa, isso aqui é falso, né? Tô falando falso, tô colocando verdadeiro. É falso. A somatória aqui vai dar 6. O segundo exercício que a gente vai ver aí é o exercício do Enem. Esse exercício é um clássico também, porque ele traz duas figuras importantes, que vão ser aí essa figura 1, que é um gráfico de absorção. Então, ele vai falar pra gente que a gente tem uma substância colorida que vai absorver luz na região do visível. E aí, ele dá essas duas figuras. A primeira que mostra a absorção dessa substância e a segunda que mostra aí como é que uma substância reflete uma cor sabendo a sua absorção. Então, se a gente ler o enunciado aí, e se a gente olhar a figura 2, ele vai falar assim, ó, se a substância absorve nessa região, se ela absorve na região do violeta, ela vai emitir ou refletir na cor contrária do disco aí. Então, ela vai refletir no amarelo. Então, o que a gente tem que, para saber qual é a cor, né, que originou esse espectro da figura 1, o que a gente tem que fazer? A gente tem que ver o pico de absorção dela, quando é que a absorção dela é máxima, para saber a sua reflexão. Então, o pico de absorção dela tá aqui, ó, quase em 500, né? Se a gente observar na nossa figura 2, entre 490 e 560, mais ou menos aqui, né? Nossa amostra aí vai estar mais ou menos aqui. Então, se ela absorve no verde, que é o que o gráfico da figura 1 mostrou, ela vai refletir no vermelho. Então, ela só pode aqui refletir no vermelho, é letra E de elefante. E o exercício 3 vai falar aí, um exercício da Unicamp, ele vai falar que a gente vai explicar um pouquinho sobre o teatro de luz negra que tem lá na República Tcheca, e ele vai falar um pouquinho aí de como é que se comporta um determinado corpo, né, nessa luz. Então, ele fala assim, ó, a luz branca é a composição de luz com vários comprimentos de onda, e a cor de um corpo é dada pelo comprimento de onda que ele predominantemente reflete. Assim, um quadro que apresente as cores azul e branca
quando iluminado pela luz solar. Então, ó, quando ele é iluminado pela luz branca, ele tá refletindo aí o azul e o branco, ou seja, tá refletindo todas as cores, né, numa parte, por isso que dá a cor branca, e tá refletindo a cor azul numa outra parte. Então, ele absorve todas as cores e reflete só azul. Se eu trocar agora a fonte por uma fonte de cor amarela, o que acontece com a coloração do nosso material? Então, vamos lá, ó. Ele é azul e branco. Se eu colocar agora uma fonte de luz aqui amarela, onde ele é azul, ele não vai refletir o amarelo, ele vai absorver o amarelo. Então, onde ele é azul, ele vai ficar preto, né? Ou negra, como nas alternativas aí, né? Então, vou colocar aqui, ó. Negra, tá? A gente vai observar aí negra. E na parte que é branca, branca é a reflexão de todas as cores. Então, ele vai refletir o amarelo. Então, aqui vai ficar amarelo. Então, negra e amarela só pode ser aí a alternativa B.